Oi, tudo bem? Eu sou a Patrícia Stumpf, sou médica psiquiatra, tenho pós em sexualidade e atualmente eu volto mais meus estudos para as questões de gênero e é sobre isso que eu vim falar com vocês aqui hoje. Acho que primeiro de tudo a gente precisa compreender o que é o sexo que nos é designado quando a gente nasce e qual que é a diferença para o gênero, como que a gente expressa o nosso gênero ao longo da vida. Então, o sexo é uma coisa já que tem muita expectativa mesmo antes do nosso nascimento, quando a gente está na barriga da nossa mãe. A gente faz o exame para ver qual que é o sexo do neném, faz chá revelação, tem vários artifícios que a gente usa para comemorar o sexo dessa criança, né? E a gente vai ter geralmente então o sexo feminino e o sexo masculino, que são os que todo mundo conhece, e tem as pessoas intersexo também. Foi a partir daí até que começou a se pensar em gênero como uma coisa diferente de sexo. Então as pessoas intersexo são as pessoas que têm características anatômicas tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Uma dessas pessoas, elas precisam até para manifestar as características ou de mulher ou características secundárias assim do homem, usar alguns hormônios. E foi a partir disso que a gente começou a entender que o gênero que a gente expressa pode ser diferente do sexo com o qual a gente nasceu. Então, ali pela década de 50, 1950, tinha um psicólogo, chama John Money, que ele começou a estudar as pessoas intersexo. E a partir disso que ele criou o conceito de gênero. Então, dentro desse conceito de gênero, que vai ser a forma que a gente vai se expressar no mundo, a gente vai ter o gênero masculino, o gênero feminino e agora tantos outros gêneros que são mais contemporâneos que a gente escuta falar, que é o gender fluid, as pessoas agêneras, as pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, e isso acaba sendo uma coisa secundária. O que a gente consegue entender então é que existem esses três tipos de sexo, sexo feminino, sexo masculino e o intersexo, e a partir disso, cada uma dessas pessoas, elas podem se distinguir entre gênero feminino, gênero masculino ou algum desses outros gêneros que se denominaram mais atualmente, né? Então, uma pessoa que nasceu com o sexo masculino e se identifica com o gênero feminino vai ser uma mulher trans. O que isso significa? O gênero que ela expressa é feminino. Então, ela é lida enquanto mulher e a sua identidade deve ser respeitada enquanto mulher. Uma pessoa, por exemplo, que nasce com o sexo feminino e se identifica com o sexo masculino, vai ser então um homem trans, que é uma pessoa que é lida enquanto homem, apesar de ter o sexo designado ao nascimento como feminino, apesar de ter uma vagina, uma pessoa lida como homem e deve então ser respeitada a sua identidade de gênero masculina. Isso foi uma grande luta, assim, né, dentro dos manuais diagnósticos dentro da psiquiatria, a respeito de isso ser uma patologia ou não ser uma patologia. Porque a gente precisa muitas vezes de um CID, que é o código da doença, ou de um diagnóstico do DSM, que é o manual que a gente usa para fazer diagnóstico dentro da psiquiatria, para conseguir prover para essas pessoas um tratamento, né? Tanto um tratamento de hormonização, quanto um tratamento cirúrgico, elas precisam se enquadrar dentro de algum diagnóstico. E sempre foram colocados dentro de diagnósticos com nome de transtorno. Então, no DSM-4, que é nosso antigo manual de diagnóstico, era dentro do transtorno de gênero, né? A partir do DSM-5, não se chama mais transtorno de gênero, passa a se chamar disforia de gênero. No CID-10 também, era transtorno de identidade de gênero. E aí, a partir do CID-11, que é ali em 2019, ele entra dentro das condições de saúde sexual como disforia de gênero. Então, passa a ser um transtorno para uma condição de saúde sexual. E isso é uma coisa muito importante no processo de despatologizar essas pessoas e devolver para essas pessoas a humanidade. Porque quando tu fala que uma pessoa é doente por ser quem ela é, tu tá tirando a humanidade dessa pessoa, tá falando que aquilo que ela é um defeito, é um problema, né? Então passa por esse lugar de tirar o estigma
dessas pessoas, né? Então é um passo muito importante, assim, para que essas pessoas consigam tanto acessar os lugares de saúde como serem respeitadas, né? O meu núcleo sempre foi um núcleo muito LGBT, assim. Eu tenho muitos amigos homossexuais, amigas lésbicas, mas eu acho que pelo recorte em que eu vivia, eu não tinha tantas pessoas trans dentro do meu círculo, assim, né? Que eu acho que existe isso também. São pessoas que acabam sendo muito excluídas, porque a história da pessoa que é trans é a história de uma pessoa que é expulsa de casa, aí não consegue emprego pela questão do preconceito, da estigmatização, acaba sendo absorvida assim pela marginalização, pela prostituição, e muito comum assim. Tem um dado que é mais de 90% das mulheres trans do Brasil que já passaram em algum momento da sua vida pela prostituição. E isso não é porque elas querem ser prostitutas, porque elas têm esse desejo, é porque elas caem nesse limbo, né? Caem nesse limbo, que é até uma coisa interessante de se pensar, que tem um outro dado, que é que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis do mundo, né? O maior número de homicídios é aqui. E, ao mesmo tempo, é o país que mais acessa pornografia trans e travesti do mundo. Então, tem a questão do eu te odeio, mas, ao mesmo tempo, existe um desejo a respeito dessas pessoas, assim, né? Então, é muito uma questão de preconceito mesmo. Acho que de uma falta de entendimento e de uma exclusão mesmo, porque são pessoas que se fecham muito dentro dos seus núcleos, que a aceitam, que é um núcleo pequeno, geralmente, né, e que acabam sendo até um pouco escondidas da sociedade, assim, né, porque as pessoas não as aceitam, né, não é escondidas no sentido que elas se escondem, mas no sentido que as pessoas não colocam elas dentro da sociedade, então não dão emprego para elas, não fornecem a elas educação, não fornecem a elas uma família que aceite amor, então são pessoas que acabam sempre na parte da marginalização, assim, e isso é uma coisa que vem junto com outro estigma dos transtornos mentais, é que a pessoa que é trans tem algum problema mental, porque a pessoa ela tá nesse núcleo de exclusão em que ela não se sente aceita e pode ter sintoma depressivo em decorrência disso, pode ter tentativa de suicídio em decorrência disso. Então acaba que essas pessoas as pessoas acham que elas têm algum problema mental, mas é por conta da exclusão, assim, né? Causa e consequência, né? Muitas pessoas acham que a causa é a questão da identidade de gênero. Na verdade, a consequência é o transtorno mental no sentido de depressão, ansiedade, tentativa de suicídio. É consequência a todo o processo que ela vivencia de exclusão, de marginalização. Exatamente. E não é a causa do transtorno mental ter uma identidade de gênero diferente do que as pessoas acreditam que ela deveria ter. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então conta pra gente sobre essa questão dos dados epidemiológicos. Não tem muito dado fidedigno, assim, né? O que se tem é uma estimativa. A gente tem uma estimativa que no Brasil a gente tem cerca de 43 milhões de pessoas trans. E aí, quando falo em pessoas trans, falo de homens trans, mulheres trans, travestis, gender fluid, agênero, todas aquelas pessoas que não se identificam ou não se identificam com o binarismo de gênero, ou não se identificam com o gênero, com o sexo que foi designado ao nascimento. Então tem várias categorias de pessoas trans, não é só o homem trans e a mulher trans. É um número expressivo, né? É bastante. E tem um estudo da USP que fala em ser entre 1 e 2% da população brasileira. Então são pessoas que existem. Né? E se a gente não vê elas, não é porque elas não existem, é porque a gente não está enxergando elas não estão no nosso círculo de convivência. Né? E tem um outro dado também, que é que cerca de 41% das pessoas trans aqui do Brasil já tiveram tentativa de suicídio. E isso é um outro fator confundidor, assim, né? Na questão de, a gente acha que a identidade de gênero ou a não identificação com o sexo de nascimento pode gerar o transtorno
transtorno mental, e isso não é uma verdade. Na verdade, o que ocasionam os sintomas de depressão, os sintomas de ansiedade, todos esses sintomas de saúde mental, o que ocasiona isso é a marginalização dessa população. Então acaba sendo uma população muito marginalizada, estigmatizada, não aceita dentro da sociedade. São pessoas que são expulsas de casa muito cedo, geralmente, acabam não sendo acolhidas em lugar nenhum, não têm acesso a trabalho, não têm acesso à educação, acabam sendo absorvidas muitas vezes pela prostituição. Então são pessoas que têm muito sofrimento. A gente tem até um termo que chama estresse de minoria, que é para falar realmente sobre isso, assim, de como é difícil ser uma minoria, né, e participar da sociedade enquanto uma pessoa que não é aceita. E isso acaba gerando muitos sintomas e levando as pessoas a se deprimirem e terem outras questões de saúde mental, assim, né. Geralmente, a criança, a partir ali dos 3 anos, começa a ter uma noção do que é gênero, o que é o gênero feminino, como que o gênero feminino se expressa, do que é gênero masculino e como que o gênero masculino se expressa. Isso não significa que já vai ter consolidado, assim, né, se a criança é do gênero feminino ou é do gênero masculino. Isso é um processo, assim, de identificações, né. Tem um dado de que as crianças ainda, elas têm uma questão de uma fluidez ali dentro dos gêneros, né, não é uma coisa muito específica e que as identificações vão se dando ao longo do tempo. E que mais na adolescência se tem uma estabilidade maior da questão da identidade de gênero. Então, uma criança que está com um gênero mais fluido não quer dizer que ela é uma criança trans. Ela pode se tornar uma pessoa trans, mas mais na adolescência acaba sendo mais fixo. O que é importante é acolher a diversidade mesmo na infância. Então, acolher a diversidade da criança, acolher a diversidade de brincadeiras, a diversidade de expressão, de como a criança quer se vestir, como ela deseja se expressar, se quer ter cabelo comprido, quer ter o cabelo curto, se vestir de uma forma ou de outra. O ambiente acolhedor vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança. E quando se tem uma impressão dessas questões de gênero ou se tem dúvidas a respeito dessa questão de gênero, é muito importante procurar um profissional que possa orientar, porque não é reprimindo uma criança ou fingindo que isso não está acontecendo que as coisas se resolvem, né? Então é importante a gente sempre procurar ajuda profissional. Geralmente é uma ajuda multiprofissional, com psicólogo, com psiquiatra, com um monte de gente para que possa se entender e ajudar. Nada é uma coisa, não é uma questão de bater o martelo em ser uma pessoa trans ou não, é uma questão de conseguir permitir que essa criança tenha uma vivência saudável na sua infância, assim, né? E isso depois vai se desenvolvendo e isso vai se acompanhando. No Brasil, o que é permitido, pensando nessa situação de crianças com uma não identificação com o gênero, é que se faça um bloqueio da puberdade. Isso não é uma questão que vai ter consequências, é uma intervenção completamente reversível e ela pode ser feita quando a criança começa a entrar na puberdade. Então, quando começa a ter as primeiras características sexuais secundárias, assim. Então começa a ter um pouco de pelo pubiano, a menina começa a ter uma prostração do mamilo, pode ser feito o bloqueio das características sexuais secundárias, e isso para adiar um pouco, né, que aconteça esse desenvolvimento e para se ver se a pessoa vai se manter enquanto uma pessoa trans ou não. E aí depois dos 16 anos que é permitido fazer a hormonioterapia, que aí, por exemplo, a hormonioterapia de uma mulher trans consiste em tomar hormônio feminino, de um homem trans consiste em tomar hormônio masculino. Isso é permitido a partir dos 16 anos no Brasil e pelo SUS a gente tem a partir dos 18 anos. E a cirurgia de redesignação sexual, ela pode acontecer a partir dos 18 anos e pelo SUS a partir dos 21 anos. Uma cirurgia que tem alguns processos a serem cumpridos antes, então tem que ter um acompanhamento de pelo menos 12 meses, tem que ter diagnósticos, tem que ter acompanhamento psicológico por 1 ano, tem que ter diagnóstico psiquiátrico, tem que estar num serviço de acompanhamento
para que essa cirurgia possa ser realizada. Mas esse acompanhamento também é importante, assim, né? De poder passar por esses processos a fim de ter a sua afirmação de gênero, né? Tem alguns centros, alguns ambulatórios trans no Brasil, não tem muitos, geralmente eles ficam mais nas capitais. E não são só em ambulatórios trans que se fazem a hormonioterapia, mas geralmente sim, porque são pessoas que são mais especializadas nesse sentido. Acaba que as pessoas acabam tendo pouco acesso à hormonioterapia, que é um direito da população trans, né? Mas tem pouco acesso porque tem poucos lugares, assim. Mas é um acompanhamento assim, a pessoa vai em atendimento, depende do lugar, tem uma equipe multiprofissional, depende do lugar, tem um médico de família, que é muito comum também, um médico de família e comunidade, às vezes tem endocrinologista, tem ginecologista, tem urologista, tem psiquiatra, às vezes tem um médico clínico geral que estudou e sabe o que está fazendo e é acolhedor com essa população, né? Mas o importante é fazer esse acompanhamento porque tem que fazer alguns exames de 6 em 6 meses, geralmente. Se tiver tudo dentro da normalidade dos exames, né? De 6 em 6 meses se repete os exames para ver o nível dos hormônios, que eles têm que estar numa faixa estabelecida ali. Os hormônios femininos têm que estar numa faixa estabelecida, os hormônios masculinos têm que estar numa faixa estabelecida. Então tem que ter esse acompanhamento. Geralmente é de 6 em 6 meses. A hormonioterapia não é uma coisa difícil de ser começada. A pessoa que procura um centro especializado desses, ele consegue começar a hormonioterapia logo depois de acessar o serviço, geralmente, né? Porque é um serviço que entende, que compreende as demandas dessa população e entende que a hormonioterapia é um direito que a pessoa pode começar a tomar os hormônios, né? Mas é importante ter o acompanhamento para ver, para deixar tudo certinho a questão hormonal mesmo. Acho importante a gente frisar também os direitos da população, né? Esse direito à hormonização, ao acesso à saúde, a cirurgia também é um direito e a questão do respeito da pessoa também é um direito. Então, desde 2016, todas as instituições, todos os lugares, as lojas, as coisas de comércio são obrigadas a respeitar o nome social de uma pessoa trans. Então, é obrigado a cadastrar a pessoa com o seu nome social, a chamá-la pelo seu nome social, porque isso é uma coisa que está na Constituição e é um direito da população trans. Já é possível, desde 2009, que as pessoas trans retifiquem seus nomes na certidão de nascimento, em todos os documentos de identidade, tudo, para que elas tenham seus documentos com o nome social, que é o nome delas, e o sexo seja retificado também, para a questão da identificação de gênero. Isso é um direito da população, às vezes já foi mais difícil de acessar, hoje é um pouco mais fácil de fazer nos cartórios, mas é um direito constituinte que deve ser acessado a todas as pessoas. Outra coisa importante a ser abordada nessa pauta é a questão dos banheiros, né, que eu acho que é uma polêmica dentro desse assunto que a gente está trazendo, mas é uma questão importante a ser debatida, que as pessoas sempre falam, como que uma pessoa que tem os órgãos genitais masculinos vai usar o banheiro feminino? Bom, porque a identidade de gênero dessa pessoa é uma identidade feminina, ela é uma mulher trans, ela tem a expressão de gênero feminina, então ela tem esse direito de poder usar o banheiro feminino, porque a identidade de gênero dela é feminina. Pouco importa, na verdade, o que ela vai ter de órgão sexual, né? Vamos falar sobre a sigla, que também é uma outra polêmica dentro dessa pauta, porque é uma sigla que cada vez ela está se estendendo mais. E porque cada vez tem mais nomes das identidades, das orientações sexuais. Isso é uma coisa que acontece porque as coisas, as pessoas e as orientações, elas existem e elas vão sendo denominadas a partir da existência delas. Então a gente está cada vez denominando mais e essa sigla está cada vez aumentando mais. Então a sigla é LGBTQIAPN+. O L é de lésbicas, o G de gays, o B de bissexuais, T transexuais, Q
é de queer, que na verdade a gente importou essa expressão do inglês, mas faz parte de uma população que não se identifica com seu gênero, que tem orientações sexuais diversas. Na verdade, essa expressão era um xingamento no inglês que a gente poderia falar com o português como se fosse bicha, alguma coisa homofóbica, degenerativa, e que essa população ela começou a se identificar dessa forma para trocar essa parte degenerativa como uma parte boa. Bom, eu sou queer mesmo, e qual que é o problema? Então, o queer é isso, assim, não tem uma definição do que é queer no Brasil, porque é uma expressão importada, assim, mas são dessas questões de orientação sexual e de identificação de gênero mais diversas. O I é de intersexo, o A é de assexual, as pessoas que não têm atração sexual, o P é de pansexual, que são pessoas que têm atração sexual independente do gênero, são pessoas que dizem que se atraem por pessoas e não por gêneros, e o N, que é de pessoas não binárias, que são pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino e nem com o gênero masculino. É uma sigla bem grande, bem extensa, que mistura um pouco a questão da identidade de gênero e a questão da orientação sexual. São duas coisas diferentes. A identidade de gênero, ela tem a ver com a identificação do gênero da pessoa. Eu, por exemplo, sou uma mulher cisgênera, que meu sexo ao nascimento foi designado, foi feminino, e eu me identifico como uma mulher, né? Então, eu sou uma pessoa cisgênera, essa é a minha identidade de gênero. A orientação sexual, ela não diz respeito a como que eu me identifico. A orientação sexual diz respeito a quem eu me atraio. E então, são coisas diferentes. Eu posso me atrair, eu enquanto uma mulher cisgênera, posso me atrair por homem ter uma orientação heterossexual, por mulher ter uma orientação homossexual, pelos dois ter uma orientação bissexual, pansexual, assexual. Então, eu posso ter diversas orientações sexuais, assim como as pessoas trans também podem ter qualquer tipo de orientação sexual. Uma coisa diz respeito a mim, eu como eu me identifico, como eu enxergo meu gênero, como eu expresso meu gênero, e a outra coisa diz respeito ao meu desejo, à minha orientação, com quem eu quero me relacionar. Então são duas coisas separadas, são duas coisas distintas. Acaba ficando todos na mesma sigla porque são questões de saúde sexuais que são diversas, são dentro de uma mesma categoria de compreensão para a população. São pessoas que têm algumas questões de sofrerem preconceito, de não serem aceitas, que acabam sendo similares a isso. E são questões que, na verdade, muito se confundem, porque as pessoas não entendem direito o que é uma coisa e o que é outra. Por isso que essa sigla engloba tanto as identidades de gênero quanto as orientações sexuais. Outra questão que é importante também e que acho que causa muita confusão, que as pessoas sempre tentam identificar, assim, qual que é a diferença de uma mulher trans e uma travesti? Na verdade, são duas identidades de gênero transfemininas, né? Então, elas são pessoas trans e do gênero feminino, só que são duas identidades de gênero distintas. A travesti é, na verdade, uma identidade de gênero muito sul-americana, né? Então, existe aqui no Brasil, na América Latina, né? E ela é uma mulher que, acredito que é uma coisa muito anterior à questão da mulher trans, a definição da mulher trans, a travesti já existe enquanto identidade muito antes dessa outra definição mais moderna que a gente tem hoje, que é a representação, assim, da mulher mais marginalizada, que muitas vezes ia para prostituição e que era chamada de travesti, ou se intitulava de travesti. Hoje, tem muitas pessoas que se identificam como travesti em respeito a essas pessoas que passaram por toda essa marginalização, mas que definiram ali a identidade, né? Então, são vistas como, dentro da comunidade trans, como mulheres que têm muita representatividade, muita força de representatividade, porque são mulheres que se sustentaram apesar de todas as exclusões que elas viveram, né? Então, hoje ainda tem
mulheres que se identificam com a identidade de gênero travesti, que é uma identidade mais de luta, assim, né? E as mulheres trans também são mulheres que se identificam com o gênero feminino, apesar de terem o sexo designado ao nascimento como masculino. São duas identidades transfemininas, elas não precisam necessariamente, falam assim, porque mulher trans precisa passar pela cirurgia de redesignação sexual, enquanto travesti não passa pela cirurgia. Não é dessa forma que isso é lido, são identidades um pouco diferentes. A travestilidade, ela tem um pouco mais de potência na luta trans, assim, uma coisa muito mais brasileira do que a mulher trans, que é uma definição um pouco mais nova, assim, uma identidade que foi definida depois. O que é importante da gente pensar é a respeito da desestigmatização da população trans. Assim como foi feito todo um processo dentro da psiquiatria de despatologização, que já há muitos anos é uma luta, isso tem que acontecer dentro da sociedade, isso tem que acontecer dentro de nós. A gente precisa conseguir respeitar as identidades de gênero, respeitar o nome social, respeitar as pessoas e a humanidade de cada um. Isso que é o mais importante sempre. Unindo mentes, quebrando estigmas, Mentaliza Brasil.